Oi, tudo bom? Aqui quem fala é o Thiago e eu separei esse espaço para poder estar falando sobre teologia. Exatamente, pretendo tratar aqui nesse espaço, nesse estúdio improvisado, sobre tudo referente ao Reino do Céu, sobre Bíblia, igreja, fé, religião. Então, se você gosta, se você curte, está interessado, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e seja bem-vindo ao Atos 2. Então, como você deve ter lido no título do vídeo, vamos estar tratando do Antigo Testamento. É verdade, de uma forma resumida. Mas vamos começar pelo início. Muito por que eu digo isso? Porque muita gente, ao ler a Bíblia, ao começar a ler a Bíblia, não sei se já deve ter ouvido isso, conhecido esse tipo de exemplo, mas muitas pessoas te indicam, te auxiliam a começar pelo Novo Testamento, porque é mais fácil, porque é mais simples de entender, e muitos ignoram o Antigo Testamento. Tem pessoas evangélicas hoje que não sabem, nunca leu o Antigo Testamento, mas tem gente que não leu o Antigo Testamento por não entender, por achar difícil. E como que você vai ler o Novo Testamento? Como que você vai querer meditar entender o que se passa no Novo Testamento se você não sabe dos eventos do Antigo? Exatamente, porque no Antigo ele aponta para o Novo. O Antigo Testamento ele prepara para o Novo Testamento. Então é muito importante você entender, saber o que se passa no Antigo Testamento. E eu pretendo aqui a explicar de uma forma resumida pelo menos os principais pontos para que você entenda o que aconteceu ali de tão importante no Antigo Testamento. Então é importante, eu vou citar aqui alguns tópicos, alguns pontos que aconteceram no Antigo Testamento para que você possa, coisa que de repente eu tenho certeza que você até já sabe, mas vou dar uma ênfase aqui para que você entenda algumas coisas no Novo Testamento. E quem sabe um vídeo resumindo o Novo Testamento. Vamos lá? Nós sabemos que todos nós conhecemos o dia da criação, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Nós sabemos que ali no 6º dia, estou falando do livro do Gênesis, que no 6º dia Deus criou o homem e a mulher. Oi bem. Só que um detalhe, Deus criou também um jardim, entendeu? Um jardim na localização ali do Éden. E colocou o homem e a mulher ali para, na verdade, Adão, para lavrar e cuidar do jardim. Um tempo depois ele fez a mulher como uma companheira para lhe ajudar. Pois bem, detalhe que nesse jardim tinha 2 árvores. Essas 2 árvores possuíam 2 frutos. Um que possuía o fruto do conhecimento do bem e do mal, e o outro fruto que era o fruto da vida. Preste muita atenção. Eles poderiam comer de todos os frutos, inclusive da vida, menos do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. E de fato é o que aconteceu. Quando eles comem, eles morrem, mas não uma morte física, vamos dizer assim, uma morte espiritual. E é interessante aqui ao ponto que quando eles comem do fruto e morrem espiritualmente, seus olhos são abertos, eles têm conhecimento do pecado. E Deus expulsa eles do jardim. Aqui já vemos o primeiro cuidado de Deus para com o homem. Deus não expulsou eles do jardim não para que com a forma de castigo, de punição, não, porque como eu falei anteriormente, ali possuía a árvore da vida, o fruto da vida, e para que o homem não comesse do fruto da vida e ficasse eternamente no pecado, Deus tira Adão e Eva do jardim.
Nisso que tirou Adão e Eva do jardim, Deus já cria aqui uma lei. Qual foi essa lei? Deus pega a pele de animal e veste a nudez, cobre a nudez de Adão e cobre a nudez de Eva. Ou seja, como nós vimos lá no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Adão e Eva têm filhos e filhas, aí vem Sete, que começa a invocar o nome do Senhor, e mais para frente tem a geração de os filhos dos homens conhecem os filhos de Deus. Podemos tratar esse assunto mais para frente, sobre quem eram os filhos de Deus, quem eram os filhos dos homens. Houve uma mistura, e nisso Deus escolhe Noé, manda o dilúvio, e Noé entra com a sua família na arca, e aquela geração recebe o juízo de Deus. Os filhos de Noé povoam a terra novamente. Mais para frente, a terra é povoada. A ordem de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Espalhar por toda a terra. É aí que vem... E os filhos se multiplicaram, enfim. Só que no meio dessa geração, o que Deus fez? No meio... E agora qual é o plano de Deus? Deus separa, em Gênesis 12, Deus separa Abraão. Exatamente. E lhe promete ser pai de nações. Qual é o plano de Deus? Deus pega Abraão para criar uma nação. É daí que vem o povo hebreu, daí que vem os israelitas de Abraão. Entendeu? Que Abraão gera Jacó, Isaac gera Jacó. E qual era o plano de Deus? Para que a nação de Israel fosse modelo para as demais nações, para os demais povos. Abraão teve Isaac teve Jacó os 12 filhos. Jacó, perto da sua morte, reúne seus 12 filhos e, na verdade, ele profetiza. Entendeu? E se olharmos ali o texto, detalhe, muitos falam que Jacó foi abençoar seus filhos, porque isso era o costume do patriarca. Abraão abençoou Isaac, e Isaac foi abençoar Esaú, mas ali a malandragem de Jacó roubou a bênção de Esaú. Enfim, e aqui foi a vez agora de Jacó abençoar seus filhos, mas na verdade nós vemos que ele profetiza, entendeu? E como de costume, a bênção era para ser referente ao mais velho, entendeu? Era o mais velho, ou seja, Ruben. Mas aqui Jacó conhecia os seus filhos e começa a profetizar de acordo com as personalidades, porque ele conhecia seus filhos. Ele começa a profetizar acerca do futuro dos seus filhos. E nós vemos que a bênção também não foi para a vida de Esaú. Que a bênção não caiu e nem poderia cair sobre... E porque ele revela, ele profetiza. E mesmo que alguns ainda insistem, falam que ele abençoou, pois bem, então por que a bênção não caiu sobre Judá? Então por que, ainda que muitos ainda sigam essa linha de pensamento, esse raciocínio, que Jacó, ele de fato mesmo abençoou, enfim. Então, por que a bênção não caiu sobre Rubens e sim sobre Judá, chamando ele de leãozinho, que dali o cetro e a partir dali que ele ia governar as outras nações, ou seja, que o Messias sairia dali. Lembre-se, leão da tribo de Judá. Por que essa bênção, essa profecia não foi sobre Rubens? Mas vemos o texto, nós vamos ver que Rubens profanou a cama de seu pai, se deitando com a sua serva Bila, entendeu? Então, ele perdeu esse direito da bênção. Então, nós vamos para o segundo, Simeão. Simeão, juntamente com Levi, que é o terceiro filho, do mais velho para o mais novo, né? Simeão e Levi,
eles vingam Diná. Se nós olharmos no livro de Gênesis ali, alguns capítulos atrás, vamos ver que Diná ela foi abusada pelo príncipe de Siquém. Simeão e Levi invadem a cidade e matam todos os homens. Então o instrumento de guerra deles seria uma espada. Então a bênção não caiu sobre eles. Por isso nós temos o quarto filho, que é Judá, leão da tribo de Judá. Entendeu? Pois fim, passados seus anos ali, nós temos o Jacó, tem os 12 filhos, até que vem José. José leva sua família, depois daquele processo todo que ele passa, para o Egito. Após a morte de José, os hebreus ali ainda viveram uma certa bonança ainda no Egito. Mas conforme os anos foi passando, surgiu um faraó que não conhecia a história de José. À frente, isso, ó, o povo começou a ser escravizado, né? Porque os egípcios tinham medo já, porque os hebreus cresciam em número e já estavam em maior número e começaram a escravizar. Pois ali naquele período de 400 anos aqui, não foram 400 anos escravos, não. 400 anos que eles passaram, não tem, 430 na verdade, né? Mas que eles passaram lá no Egito. Eles começaram a clamar e Deus então levanta quem? Moisés. Pois bem, aqui é uma história muito interessante que Deus levanta Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó, passou 40 anos no Egito, estudando todas as ciências do Egito, depois matou aquele egípcio defendendo o hebreu, fugiu do Egito, né? E lá ele passou uns 40 anos sendo pastor de Deus. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Depois que Moisés vai lá, liberta o povo, tem aquele todo o processo das 10 pragas, aquele processo do Mar Vermelho. Eles vão caminho à Terra Prometida. Só que Moisés, junto com aquela geração, por murmurar, não entraram na Terra Prometida. Só quem entrou, aquela geração que nasceu naquele processo, naqueles 40 anos. Os únicos que saíram do Egito foram Josué e Caleb, que entraram. Agora, depois de Moisés, Josué tem a missão de tomar a Terra Prometida. Josué, junto com os hebreus, entra e toma partes da Terra Prometida. A ordem de Deus era a posse. Aquela mesma terra que Deus tinha prometido a Abraão. Eles estavam tomando de volta. E eram muitos povos que estavam naquele lugar. Leva tempo para ir tomando todas as terras, mas até o final quando ele não tinha tomado toda a terra. Ele tinha espaço, ainda tinha povos para ser expulso daquele lugar. E outros que Josué não matou, mas botou como serviços forçados. Após a morte de Josué, não teve um sucessor. É aí que nós entramos a época dos juízes, porque ninguém ficou à frente do povo. Quando os hebreus saíram do Egito, eles foram para a terra que Deus que eram deles, né? Descendentes de Abraão. Só que aí, né, para a terra que eram deles. Só que ele teve que tomar a terra de novo. E quem ficou responsável por essa missão é Josué. Josué não toma totalmente a terra, parte dela, ainda tinha povos para ser expulsos. E alguns outros povos não foram, que eles venceram, Josué colocou como serviços forçados, né? Só que isso se tornou um problema, porque Deus tinha deixado bem claro para que matassem todos, porque aquele povo poderia corromper o povo hebreu, e foi o que aconteceu. Depois que a morte de Josué, não teve um sucessor. Josué não deixou um sucessor para guiar o povo. E anos mais para frente, aquele povo que ficou em serviços forçados, que não foram expulsos, tanto aqueles outros que ainda habitavam naquela terra, corromperam o povo hebreu. E eles esqueceram do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esqueceram do Deus que tiraram eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, enfim, que prometeu aquela terra a eles. Eles esqueceram. E nisso Deus permite aquele povo, galos,
escravizá-los. E aí eles lembram do Deus, né? Quando estão naquela processo de escravidão, eles lembram de Deus e clamam. É aí que Deus levanta juízes. Juízes como, por exemplo, Jefté, Gideão, Sansão, Débora, entendeu? Então, de tempo em tempo, Deus levantava juízes para libertar. Mas logo que esse juiz morria, as próximas gerações se esqueciam, iam lá e se corrompiam de novo. Eles escapam porque só naquele momento de escravidão que eles lembravam, o momento. Passado esse processo, nós temos o último juiz, sacerdote e profeta, que é Samuel. Samuel mais para frente unge quem? Saul. Aí nós temos o período monarco, que depois de Saul temos Davi. Davi teve Salomão, Roboão. Em Roboão que teve aquela briga que dividiu no reino de Roboão, que dividiu Israel. Aí já é uma nação, já é o reino de Israel, que é o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou como capital Samaria e reino do sul Judá, que teve ali Jerusalém como capital. Judá. Pois bem, mais para frente, né, o reino do sul foi capturado pelos babilônios. O reino do norte foi capturado pela Assíria. E nesse período todo surgiu também os profetas, entendeu? Que sempre anos nós sabemos que o povo de Judá ele volta, entendeu? Ele volta para sua terra. Porém, o povo do Reino do Norte não voltou. Então nós só ficamos ali no Reino do Sul, Judá, os judeus, o que sobrou, né? Vamos dizer assim. Depois nós temos o período ali interbíblico, que muitos dizem que Deus ficou em silêncio. Deus não ficou em silêncio. E na própria Bíblia prova que não, mas isso é um assunto para outro vídeo. Depois dos 400 anos, o que acontece? Deus levanta João Batista. João Batista é o que prepara o caminho para o Messias. E é aí que nós vemos Jesus. Jesus ele vem. E se nós lemos os 4 livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver falando do Messias. E Jesus ele vem com o único objetivo de que? Morrer na cruz. Qual Jesus curou? Curou. Jesus ensinou. Mas o maior objetivo de Cristo foi o quê? Morrer na cruz. Porque lembra lá atrás, quando Deus pegou a pele daquele animal e cobriu a nudez de Adão. Então, e o culpado morreria pelo inocente, que o inocente morreria pelo culpado. Pois bem, assim foi Jesus naquela cruz, o inocente morrendo por mim e por você, pelos nossos pecados. E como um pecado, e através do pecado de Adão veio para toda a humanidade, através do sacrifício de Cristo veio a salvação para toda a humanidade. Ou seja, o sacrifício do animal encobria, o sangue do animal apenas encobria. O sangue de Cristo apagou. Aleluia, glória a Deus. Por isso que fala que Jesus morreu por mim e por você. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo naquela cruz nos purifica de todo o pecado. Ele apaga, ele aniquila, ele aniquilou naquela cruz a condenação do homem. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, a salvação veio a todos os homens. Se por Adão veio a condenação, por Cristo veio a salvação. Mas lembra que um detalhe, que lá no Éden eu falei que o homem morreu espiritualmente quando comeu do fruto? Exatamente. Através de Cristo tem a salvação espiritual. Se nós cremos em Cristo, se nós aceitarmos Ele como nosso Salvador e nos arrependermos do nosso pecado, Ele nos purifica e nós somos salvos espiritualmente. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
ou seja, através de Cristo. Cristo é nosso Salvador. E todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, que é para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o centro da mensagem. Entendeu? Então, muitos pulam o Antigo Testamento e não entendem esses processos da queda do homem, entendeu? Da questão das leis, das tribos, dos reis, dos profetas, ou seja, muita coisa que nós podemos tratar aqui e vamos tratar perguntas, dúvidas, esse é o nosso espaço para estar tratando sobre esses assuntos, né? Muito obrigado e continua conosco e tamo junto.